Boa tarde, alunos, ou boa noite, como bom dia, depende do horário de quem vai assistir, eu sempre me atrapalho nesse início. Hoje, então, estamos indo para um capítulo novo que se chama A Era da Informação. O que significa isso? Né? A Era da Informação significa que nós estamos agora passando por um momento de grandes mudanças. Né? Eu estou falando desse agora, não tem nada a ver com a pandemia que nós estamos atravessando. Digamos, tem um modelo de vida que está sendo construído, né? Havia valores. O que são valores? Valores, digamos, são aquilo que a sociedade considera bom, né? Valores que no passado eram considerados como tal, hoje já perderam a sua relevância e novos valores começam a aparecer e emergir, né? Então, quando falamos desse novo modelo, dessa era da informação, nós estamos nos referindo àquilo que alguns autores chamam de a terceira revolução industrial. Então, nesta aula, nós vamos fazer a seguinte comparação. Nós vamos comparar a terceira revolução industrial com a segunda revolução industrial. A próxima aula, na semana que vem, tem relação direta com essa aula de hoje. Hoje nós falaremos das características da terceira revolução industrial, sempre comparando com a segunda, como era antes, né? E na próxima aula nós faremos mais uma análise sobre esse processo que está acontecendo. Bom, se tem segunda e terceira, então evidentemente que teve uma primeira, né? Do que se trata? Então, a primeira revolução, aquilo que os livros de história, quando você estuda lá a história, você lê a Revolução Industrial. Ou seja, o que caracterizou a Revolução Industrial? Aquilo que nós aqui consideramos como a primeira foi a máquina a vapor, a descoberta da máquina a vapor. Isso foi lá no século de 1800. Aí, nos anos de 1920, 1930, aí veio a segunda Revolução Industrial, que foi o aparecimento da máquina a vapor e aquele modelo fordista de organização do trabalho. E agora, nessas últimas, sei lá, 3, 4 décadas, nós estamos passando pela terceira revolução industrial, que seja a era da informação, o aparecimento do computador, do robô, né? Isso caracteriza a terceira revolução industrial. Quais características, então, marcam essa terceira revolução industrial? Eu, aqui, didaticamente, nós separamos em as mudanças que estão acontecendo nas forças produtivas e as mudanças aqui está errado, aqui seria, força, tem relações de produção, relações produtivas aqui, esse termo aqui é relações. E você não precisa decorar, é evidente que não se trata de decorar, nós vamos nomear uma a uma e comparar com a primeira revolução industrial. Então, nas forças produtivas seriam essas três, nas relações essas quatro, mas não se trata, como eu disse há pouco, não se trata de decorar, trata-se de entender o conceito de cada uma delas. A primeira, então, automação. O que é sempre eu farei essa ordem assim didática para entender, né? Você terá que saber conceituar o que significa aquela característica, né? E como era antes. Quando eu falo antes, eu estou me referindo à primeira revolução industrial. Automação significa o quê? Significa que aquele trabalho que antes era realizado pela força humana, pelo braço humano, agora é realizado pelo computador, pela máquina, pelo robô. Então, automação significa aquele trabalho que antes era feito pela força humana, agora tem um novo personagem que faz melhor do que o ser humano. Então, o trabalho é realizado automaticamente por uma máquina. Não precisa mais do ser humano para fazer isso. Então, como era antes? Antes era o trabalho manual. Agora é o trabalho muito mais intelectual. Isso é a consequência da automação. Que relação isso tem a ver com a escola? Ora, aquele trabalhador de antes era um trabalhador que precisava ter muita força e tinha que ter uma profissão, saber fazer uma coisa, uma única coisa. Ele passava a vida inteira no mesmo emprego e na mesma profissão. Então a escola precisava preparar aquele trabalhador que sabia fazer uma coisa, unicamente uma.
Evidentemente que agora a importância da escola é muito maior, porque a escola precisa preparar esse trabalhador que vai executar as atividades desse novo modelo que nós vamos ver adiante, que é um modelo não mais monovalente, mas plurivalente. Ele precisa fazer muitas coisas, né? Evidentemente que esses valores que vão emergindo, eles vão aos poucos sendo introduzidos e as pessoas demoram às vezes para assimilar esses novos valores, porque eu estava me lembrando, eu coloquei aqui um exemplo de que algum tempo atrás, aqui na FACEAR mesmo, um dia um aluno estava numa sala de aula, me contaram, eu não assisti a cena ao vivo, mas que o aluno, muito estudioso, estava numa sala de aula com um computador, um notebook, que era, na época, digamos assim, não era como hoje, era um pouco mais raro o aluno trazer um notebook. Mas ele, como era muito aplicado, o professor dando aula, e ele já tinha também internet, ele lá no Google, mais ou menos, acompanhava e fazia pesquisas. O professor viu e disse, desligue esse computador agora e preste atenção na minha aula. Observe bem. Esse professor não está antenado aos novos tempos, né? Ao invés de ele usar aquela ferramenta para enriquecer a sua aula, né? Ele simplesmente são valores que emergem, aquilo mas as pessoas demoram um pouco para assimilar, né? Ou seja, ser professor lá era mais fácil do que ser professor agora, né? Ser pedagogo lá e ser pedagogo lá, você precisava saber poucas coisas para ensinar só aquele detalhe que aquela profissão exigia. Hoje, o professor tem que ter essa visão ampla, porque muitas vezes o aluno sabe muitas coisas e ele tem acesso a saber aquilo que o professor, de repente, quer ensinar. Produção flexível seria outra característica. Flexível significa a empresa precisa ter capacidade de produzir diversos produtos, né? Diversos modelos, seria melhor dizer, diversos modelos de um mesmo produto. Antes não, era tudo monovalente. O sujeito, a empresa, produzia uma coisa boa. E sempre aquela coisa, porque era aquela questão, digamos assim, aquele modelo único. Hoje não. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu precisava comprar um carro novo. Como a minha garagem é muito compacta, eu estava decidindo, não, eu vou comprar um carro compacto. Eu vou comprar um Fox. Eu já acho que é o quarto ou quinto Fox que eu tenho. Não porque eu estou fazendo propaganda do Fox, pelo contrário. Mas ele cabe na minha garagem e eu caibo dentro. Então é um compacto que me abriga. Então eu falei, poxa, eu vou comprar um carro. Daí, como ele é mais ligado, tio, vamos montar esse carro. Então vamos escolher o volante. Opa, vamos colocar isso aqui. A roda, essa. O tamanho do pneu, então é diverso. O banco, vamos fazer assim, tio, ó. A marcha, a cor, né? Tudo tem opções de escolher. Quando nós tínhamos terminado de escolher, porque ele tinha mais assim afinidade com o assunto, nós demos a ação de compra, tá vendo? Ele é quase que um carro personalizado. A indústria que vai produzir esse carro precisa ser suficientemente flexível para ter capacidade de produzir este carro que este cliente quer comprar. Evidentemente que o trabalhador que está lá nessa indústria também precisa ter uma capacidade flexível. Aquele trabalhador de antes, lá monovalente, ele ficava na linha de montagem, não pensava, fazia o dia inteiro, o mês inteiro, o ano e a vida inteira sempre a mesma coisa. Ele não precisava nem saber ler muito, bastava executar aquilo que alguém exigia que ele executasse. Hoje já não. A empresa, para ser flexível, precisará de trabalhadores flexíveis. Eu coloquei aqui no texto, eu coloquei essa frase do famoso Henry Ford, que é aquele empresário americano que ficou muito famoso e marcou essa época da primeira revolução, da primeira, não da segunda, da segunda, não agora da terceira revolução. Por isso, quase que segunda revolução ficou sinônimo de Fordismo, porque Henry Ford disse na sua época, quando todo mundo estava em crise, que ele tinha alternativa, ele ia dar, enquanto muita gente estava se desempregando, ele disse, não, eu vou aumentar o salário dos meus trabalhadores. Por quê? Porque ele conseguiu fazer com que os seus trabalhadores tivessem produtividade mais elevada. Então ele dizia o seguinte, na época dele,
O meu cliente pode escolher a cor e o modelo do carro que ele quiser, desde que seja o Ford T preto. Ou seja, quantos modelos de carro essa empresa produzia? Um único modelo, que era o Ford T de cor preta. Por que ele conseguiu vender tanto esse carro? Porque ele conseguiu fazer com que produzir esse carro de uma forma mais barata. Evidentemente que hoje isso não daria mais certo. Aquilo que falávamos há pouco, ó, qual é a relação que isso tem com a escola, né? A escola precisa formar esses alunos com essa capacidade de flexibilidade. Quais são as empresas que vão se manter no mercado? São as empresas que vão ter essa flexibilidade. Apenas uma observação aqui ainda. Eu dei um exemplo do carro que eu comprei, eu dei o exemplo de uma indústria. Veja, nas indústrias, ou as indústrias são as empresas onde o caráter de flexibilidade ainda é pouco, porque também lá ainda tem muito essa linha de montagem, o modelo padrão. Mas quais são as empresas hoje que estão absorvendo muitos trabalhadores, estão absorvendo novos, estão disponibilizando novos? Não são as indústrias, porque na indústria tem muito mais aquela característica de automação. A indústria cada vez mais despede empregados. Quais são as empresas que estão contratando, onde o mercado de empregos aumenta? Nas empresas do setor de comércio e serviços, né? Ali a flexibilidade deve ser ainda maior. Toyotismo. Aquilo eu falei há pouco. Ó. Fordismo seria a característica da segunda. Toyotismo é a característica da terceira revolução. Como era no Fordismo? No Fordismo, pensamento e ação estão separados. Isso significa o seguinte. No Fordismo, lá na época do Henry Ford, lá nos anos de 1920, 30, ficou famoso aquele filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que possivelmente você já tenha assistido, que caracteriza bem essa ideia, ou seja, pensamento está numa pessoa. E quem faz, quem age é outra pessoa. Esse que age, geralmente, faz aquilo que aquele de lá manda ele fazer. Então, esse aqui não precisa pensar. Aquele deve saber. O administrador de uma empresa, um administrador, comanda lá 100, 200, 300, 500 empregados. Então, um deles pensa e os outros 300 agem. Não precisam pensar. Observe, está separado. Um dá o comando, o outro executa. Isso era no Fordismo. Hoje isso não é mais possível, né? Ou seja, quem pensa e quem age nesse modelo atual é a mesma. Eu, como empregado, preciso saber pensar e fazer. Ou seja, eu que devo descobrir como fazer. Ou como isso está, tá vendo? Como isso está relacionado com a escola. Eu não coloquei aqui, mas ou seja, esse trabalhador daquela época era aquele que quem ia para a escola? Esse daqui. Esse daqui não ia. Ou muito raramente, às vezes, escolhia uma profissão e ia fazer um curso técnico de 1 ano ou 1 ano e meio, um curso técnico. Agora não. Esse trabalhador que deve saber pensar e agir é um trabalhador muito mais intelectualizado. Ele, no mínimo, precisa saber ler bem, interpretar bem, escrever bem, se comunicar bem. Ele precisa... Lembra aquele exemplo que eu dei do carro que eu comprei, né? Até aquele trabalhador da indústria lá, que ainda lá o Fordismo é muito presente ainda, mas até esse trabalhador, quando chegou o carro do Norberto na linha de montagem, ele precisa saber, ó, a cor é essa, o pneu é esse, tá vendo? É um carro personalizado. Como eu disse, na indústria já tem que ser assim. Nas empresas de serviço é muito maior, esse caráter de flexibilidade é muito mais exigente. Padronização, já falamos, né? Ou seja, no modelo Fordismo, no Fordismo, nós tínhamos a padronização dos produtos e também a padronização dos trabalhos. Padronização significa tudo igual, sempre fazer a mesma coisa. E o empregado vai a vida inteira sempre fazer a mesma coisa. Como digamos, são duas características assim que mais ou menos marcaram a época, isso aqui é quase sinônimo de segunda revolução industrial e isso daqui é quase que sinônimo de terceira revolução industrial, eu vou me deter um pouquinho mais, né?
Se você fosse numerar essa coluna aqui, coluna número 1 e número 2, o que você colocaria? Trabalhador burro, no Fordismo, para ter assim um trabalhador ter alta produtividade, ele obrigatoriamente não precisava ser muito inteligente. Mesmo o burro, se ele fosse pontual e tivesse bastante força física e obediente, ele podia ter uma produtividade alta. O próprio Ford disse, esse meu trabalhador, esse negócio de ficar pensando o que deve fazer, isso não traz produtividade. Já nesse modelo aqui, esse trabalhador aqui não é mais possível de existir. Tem que ser um trabalhador inteligente, um trabalhador letrado, um trabalhador que tenha autonomia, saiba o que fazer. Não vai perguntar para o seu superior o que devo fazer. Ele, por si só, tem que dar conta. Então, antes tinha aquele modelo vertical, né? No Fordismo era um modelo vertical. Tinha lá o chefe, daí o chefe do setor, depois o chefe de seção, depois, tá vendo? Uma hierarquia, que um dizia para o outro dizia, e o trabalhador executava. Agora não. Ela é horizontal, é um modelo horizontal no teatrismo. Horizontal significa poucos chefes, o próprio trabalhador deve saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, esse trabalhador, voltando aqui a essa questão da relação com a escola, essa nossa escola hoje precisa preparar esse trabalhador letrado. Quando eu falo em escola, eu estou falando da faculdade, das universidades, né? Também, mas em todos os níveis, há o sistema de educação. Esse trabalhador pode, de repente, não ser muito inteligente, mas disciplinado, ou seja, tem que chegar às 8 e sair. Por que às 8? Porque tem a linha de montagem, se ele não chegar, para toda a linha de montagem. A pontualidade hoje, o relógio ponto, não vou dizer que não é importante, mas não é mais tão relevante como era lá. Você talvez esteja agora assistindo essa aula de manhã, outro de tarde, outro na segunda, outro na quinta, outro na sexta, tá vendo? O horário já não é mais o principal. Lá ele tinha que ser obediente, obedecer o seu chefe. A obediência é importante hoje ainda, mas ela não é mais tão relevante. É mais importante ser muito obediente ou é mais importante saber resolver o problema? Porque não tem a quem obedecer. A isso que estou me referindo. Vamos pegar aqui o curso de pedagogia. Onde está a organização? Ela é vertical, como no Fordismo, ou ela é horizontal? Porque tem os professores. Eu, como professor, devo saber a ementa da minha disciplina. Eu que devo saber como executar essa ementa. E tenho a professora Viviane, que é a coordenadora. Ela diria assim, mais do que mandar, ela orienta e organiza o trabalho dos diferentes professores e dos diferentes alunos, porque ela também organiza os alunos. Terceirização é uma outra característica. Antes não havia terceirização, né? Antes, digamos, eu tenho uma... Vamos pegar um exemplo de novo. Eu tenho uma empresa que fabrica bolsas. Eu não tenho muita vocação de empresário, mas vamos imaginar que eu fosse, então, um dono de uma empresa de bolsas. Como era lá na segunda Revolução Industrial? Eu produzia, talvez, um modelo de bolsa, porque era único. O zíper era sempre um zíper só na bolsa, a cor preta talvez, ou sei lá, 2 cores no máximo. Hoje, ninguém mais vai comprar essa bolsa. Hoje eles querem vários, né? O aluno precisa de um zíper para colocar aqui, para separar, um zíper para colocar o celular, ou seja, por que eu continuo sendo hoje esse empresário, eu produzo bolsas na terceira revolução. Antes eu tinha um empregado qual era a função dele? Univalente, ele colocava o zíper na bolsa. Hoje eu não tenho mais esse empregado. Esse empregado ficou caro, eu despedi. O que eu faço? Eu produzo a bolsa, diversos tipos de bolsa, porque eu preciso ser uma produção flexível, senão eu não consigo vender. E como o meu empregado é muito univalente, aquela minha maquinona grande de colocar zíper, eu tirei lá. E agora o que eu faço? Eu produzo lá 1000 bolsas. Tive uma encomenda de 1000 bolsas. Eu já ligo lá para uma outra empresa aqui, que é a minha parceira, a empresa parceira, e digo assim, estou recebendo uma encomenda de 1000 bolsas, amanhã já irão 100 exemplares, você coloque o zíper, tá vendo? Terceiro significa,
Terceirização significa, eu sou a empresa, qual é o meu produto? Bolsa. Essa bolsa eu produzo, mas na hora de colocar o zíper, eu repasso para aquela outra empresa que coloca o zíper. Mas quem fabrica a bolsa sou eu. Então, terceirização significa, eu sou a empresa, eu tenho um produto. Eu foco os meus esforços e a minha atenção nesse produto. Tem que ser um produto que alguém vai comprar. E repasso para outras empresas parte deste processo de produção. Eu posso repassar várias atividades para outras empresas que denomina-se empresa terceira. O nome terceira, terceirização vem de terceiro, porque tem o segundo, então tem o primeiro. Quem seria o segundo e quem seria o primeiro? No caso, eu, dono da empresa, sou o primeiro. O meu empregado que colocava o zíper é o segundo. E agora eu repasso para um terceiro colocar o zíper na minha bolsa. Por que eu faço isso? Porque se eu quero vender a minha bolsa, eu preciso ter capacidade de fazer isso em tempo real, então preciso ter a velocidade, porque se eu recebi uma encomenda e eles me dão 2 semanas, eu tenho que dar um jeito. Essa bolsa tem que ter qualidade, tem que ser flexível. O fato de eu terceirizar o zíper faz com que o zíper fique melhor, a qualidade da minha bolsa fique melhor e fique principalmente mais flexível, porque eu sou bom em produzir bolsas. Aquela empresa lá é boa em produzir zippers. Eu não posso ser bom em tudo. Eu tenho que focar os esforços no meu produto. Quando eu digo empresa gigante, eu estou dizendo o seguinte, se lá na segunda revolução, na época da segunda, eu produzia 1000 bolsas semana, hoje eu continuo produzindo 1000 bolsas. A minha empresa aumentou de tamanho ou diminuiu? Ela diminuiu. Em tamanho físico diminuiu. Por quê? Aquela máquina grande de colocar zíper, eu não tenho mais. Então, aquele saguão lá, aquele espação, hoje está obsoleto. Eu tenho menos empregados do que eu tinha lá. Tá vendo? Eu estou dando um exemplo de 1000 e 1000, mas possivelmente hoje eu faça 2000 bolsas por semana. E ainda assim, a empresa, tá vendo? Empresa gigante é o sinônimo da segunda revolução industrial. Eu não estou dizendo que hoje não tem empresa, tem empresas grandes, estou dizendo o espaço físico para produzir a mesma coisa não precisa ser mais do mesmo tamanho. Por sua vez, esta empresa terceirizada vai também exigir trabalhadores mais flexíveis, né? Ou seja, o caráter de flexibilidade é muito maior na terceirizada. Lembra aquele empregado que eu tinha antes lá, que só era monovalente, colocava bolsa, colocava zíper. O zíper era sempre igual. Hoje ele foi trabalhar nessa empresa aqui. O que ele faz hoje? Coloca zíper. Só que esse zíper hoje tem diversas cores, tem diversos tamanhos, é colocado, ao invés de um zíper numa bolsa, são colocados 5, 6, 7 zíperes. A máquina que ele mexe é uma máquina, tá vendo? Ele precisa ser uma pessoa bem mais flexível do que era lá. De novo, veja qual é a relação que isso tem com a escola. Naquele trabalho monovalente e agora nesse trabalho polivalente que esse novo modelo exige. Bom, aqui já seria quase que o resumo de tudo, né? Hoje nós temos um trabalho totalmente intelectualizado, por isso que a escola é cada vez mais... Eu estou falando de escola no sentido genérico, né? A faculdade, a pós-graduação, os cursos de especialização, os diversos cursos, o sistema educacional. Né? Naquele modelo anterior, quando você formava trabalhadores univalentes, alguém que fazia uma coisa o dia inteiro e o ano inteiro, você precisava de menos tempo de estudo do que aquele que precisa fazer tudo hoje e sabe fazer tudo. Então, naquele modelo lá, qual era o trabalhador que tinha grande produtividade? Aquele trabalhador que tinha muita força física, que era pontual, que era obediente, que não ficava doente. Quem é o trabalhador que hoje tem grande produtividade? Está diretamente ligado ao nível de escolaridade. Quanto mais escolaridade, mais produtividade terá. Eu coloquei aqui um exemplo que eu conhecia, um exemplo que eu vi.
Paulo Schmidt é uma pessoa que eu conheço, ela até onde eu sei está viva até hoje ainda. Mas nos anos 80, nos anos de 1980, faz tempo, eu morava na cidade de Brusque e conheci esse senhor. Na semana em que ele se aposentou, ele fez o seguinte comentário comigo: olha, me aposentei depois de 35 anos, a vida inteira eu fui tecelão, ou seja, ele aprendeu uma profissão e ficou a vida inteira nisso. Ele falava com orgulho, porque ele tinha uma casa, veja, ele era um tecelão, um simples tecelão, tinha uma casa bonita, tinha carro, na época ter carro não era tão fácil como hoje, tinha um carro novo, nas férias ia para a praia com a família, tinha um nível de vida, não assim, não era rico, digamos, uma pessoa muito rica, mas não lhe faltava nada, tinha condições de vida assim econômicas boas, como um tecelão. Daí diz ele, tive 2 empregos, trabalhei na indústria Renault e na indústria Bittner, sempre como tecelão. E ele dizia ainda para mim assim, gostava muito de fazer o primeiro turno, porque aquelas indústrias lá trabalhavam em 3 turnos. Ele gostava desse turno que ele entrava às 5 da manhã e saía às 1 da tarde. Batia, e raramente ele dizia, nunca faltei ao trabalho. Claro que talvez ele tenha... Bom, o que eu quis dizer é o seguinte, esse trabalhador não teve muitos anos na escola. A produtividade dele boa, possivelmente, porque se ele sempre ganhou a vida ali, a empresa sempre o manteve, tá vendo? Ele teve alta produtividade. Esse trabalhador hoje não teria mais lugar. A indústria está lá ainda. Me parece que a Bittner, acho que não sei se faliu, mas a Renault existe ainda, a indústria Renault, a indústria é famosa. Mas hoje ele não está mais lá, esse trabalhador. Por quê? Alguém ocupou, lembra? E tinha a automação, né? A máquina hoje faz esse trabalho desse tecelão univalente com mais capacidade de produzir e mais precisão do que o trabalhador. Então, esse trabalhador, nesse aspecto, ele foi dispensado. Como eu disse, a automação foi talvez a coisa melhor que tenha acontecido, porque finalmente agora nós, seres humanos, fomos libertados da escravidão do trabalho. Aquele trabalho difícil, hoje alguém faz com muito mais capacidade do que se nós fizéssemos. Então, foi quase que uma libertação da escravidão do trabalho. Mas, por outro lado, o que isso gerou? Gerou o desemprego, ou seja, o que significa, então, desemprego estrutural? Significa, do jeito como a sociedade está estruturada, não tem trabalho para todo mundo. Tem um grande grupo de trabalhadores que não encontram mais trabalho e, portanto, não tem salário. Esse é o câncer da humanidade. A última vez que eu estive em contato com esse Paulo Schmidt, que eu fiquei sabendo dele, eu soube que ele tinha 2 netos, foi em 2015. 2 netos que estavam formados na faculdade, 2 formados. Mas os netos tinham ido para os Estados Unidos porque ali não estavam encontrando trabalho e não se sujeitavam a qualquer trabalho, foram para os Estados Unidos para buscar trabalho. A última notícia que eu tenho, não tenho mais notícia, tá vendo? Esse desemprego, mesmo numa cidade, na época que eu morei lá, não havia desemprego. Hoje é uma coisa já cada vez mais evidente. Não estou falando só de Brasil, estou falando no âmbito global. Também não estou me referindo só agora a esse momento agora que foi ainda agravado pela pandemia. Estou falando desse modelo emergente. Ali na próxima aula faremos uma análise melhor sobre para onde caminha a humanidade. Né? Qual é esse novo paradigma? Aqui já você percebe que tem algo que não está, ou seja, essa estrutura não está boa. Não é possível conviver com um modelo que produza tantos desempregos. Teletrabalho, né, é algo cada vez mais visível, home office, né, ou seja, tudo isso são novas formas de trabalho, mas elas não estão resolvendo o problema do desemprego estrutural. Ao contrário, isso faz com que as pessoas fiquem mais desempregadas. Embora muitos estejam... eu coloquei aqui o termo em inglês porque ficou na nossa literatura, mas seria trabalhar em casa, né? Trabalhar no seu próprio lar. Isso que eu estou fazendo agora, que no fundo é um home office, né?
ou um teletrabalho. E, para terminar, o último seria bens de informação, produção e difusão de bens de informação. O que significa? O que significa isso? Significa o seguinte: a informação, ou seja, quem são as pessoas que vão ter grande produtividade no seu trabalho nesse modelo da terceira revolução industrial? São as pessoas que tiverem um alto grau de informação. Quanto mais informação essa pessoa tiver, mais produtividade ela terá no seu trabalho. Se ela tiver mais produtividade no seu trabalho, receberá salários maiores também. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão buscando a informação, querem se informar. O que passou a acontecer, então? Se as pessoas querem se informar, a própria informação passou a ser também um produto do mercado. Assim como tem o automóvel que você compra, como tem a vassoura que você compra, como tem a camisa que você compra, você também compra esse produto que se chama informação. Exemplo, de uma empresa que produz informação. Unifaciar. O que é Unifaciar? A Unifaciar tem um produto que ela vende e você é um aluno, não deixa os administradores de ser um consumidor de um produto que é o quê? A informação. Assim, podemos falar de escolas de línguas, escolas de consultoria, de N coisas. Ou seja, como esse mercado que trabalha com esse produto da informação tem crescido nos últimos tempos e vai crescer ainda mais. Então, como era antes? Antes, a informação era pouco relevante. Agora, a informação é algo muito relevante, ou seja, a produtividade está diretamente ligada à informação e, por isso, essa aqui significa o seguinte: a informação passou a ser um produto do mercado, que tem consumidores e tem gente que produz e vende esse produto. Observe bem quantas vezes tudo esses como eu falei lá no início da aula de hoje, valores que estão emergindo. Sempre isso tem relação com escola. Então, agora se você até estou indo para o final da aula, isso aqui já é um adendo, é um comentário particular meu. Eu diria assim, como eu estou trabalhando no curso de pedagogia, eu diria, o pedagogo, o professor, é uma profissão ascendente, é uma profissão que está sendo gradativamente valorizada e ela tende a ser cada vez mais importante para esse modelo. É que hoje de manhã eu assisti, talvez vocês tenham visto também esse vídeo, tem um sujeito ali que postou um vídeo, eu achei bem chato, que está até meio que, estão dizendo, não sei se é verídico, que ele está até um pouco cotado para ser escolhido para ser o ministro da Saúde, mas ele fez um vídeo, postando um vídeo falando muito mal do pedagogo e do professor, dizendo que é uma categoria de gente de baixa capacidade intelectual, o que não deixa de ser um pouco verdade, porque até agora o profissional da educação, você pode ver, quem é que tem salários maiores? O professor, o pedagogo, o engenheiro, o médico, o advogado, o dentista. Essas profissões, se você comparar, nós somos sempre os, talvez, pior remunerados. Isso faz com que essa profissão seja meio mal vista socialmente, porque, afinal de contas, quanto mais importante, mais se paga por isso. Mas isso, na minha avaliação, tende a mudar. O modelo já está claro que o pedagogo, o professor, são profissões cada vez mais importantes, porque justamente são eles que trabalham com este negócio aqui, ou seja, esta informação que passou a ser um produto do mercado é aquilo que eu lembro que na primeira aula desse ano, quando eu comentei lá daquele do filósofo Sócrates, que eu gosto muito, que eu disse que eu ia fazer uma pergunta na prova, se tivesse sido presencial a prova, eu teria feito a pergunta, né?
o que Sócrates entende por maiêutica, né? Ou seja, o professor lá, a origem do termo pedagogo, paidos lá, paidia lá na Grécia Antiga, criança, e agogos, aquele que conduz a criança, lá o pedagogo não era, bem visto, o pedagogo era alguém que levava a criança da família até o filósofo, só levava e buscava, ele apenas conduzia. Hoje o pedagogo é quem? É aquele que conduz a criança ou adulto, né? Porque as pessoas vão, como isso aqui é um bem que vai gerar produtividade, as pessoas ficarão a vida inteira estudando. Então não tem mais idade que só vão estudar na infância, tá vendo? Esse mercado de trabalho para o professor, para o pedagogo, ele vai cada vez ser maior, enquanto outros empregos, talvez outras profissões terão o seu mercado diminuído. O nosso mercado, embora a automação também vai cada vez mais ser importante e vai ser assimilada, mas nunca poderá se abster de ter esse que vai fazer a condução desse processo. Evidentemente que isto vai também exigir um profissional mais competente, ou seja, não pode ser aquele pedagogo que não tem grande capacidade de interpretação, tem uma grande capacidade de leitura. E, bom, isso aqui não é consenso, como eu disse, isso aqui não faz parte da aula, isso é apenas um adendo. E para terminar, então, apenas para, porque senão, eu vi hoje de manhã e fiquei um pouco chocado, e não posso concordar com o que esse cidadão falou, por isso eu fiz esse adendo apenas a título se alguém, vocês virem esse vídeo, poderão ver que isso não é totalmente verdadeiro. E para resumir, então, o que eu falei nessa aula? Eu me alonguei um pouco nessa exposição, né? No fundo, e as atividades que eu propus lá, também de uma forma bem pedagógica, para deixar bem claro, ó, quais são essas características que estão emergindo aqui? O que está aparecendo nesse novo paradigma que nós estamos vivendo hoje? Então, quais são e o que significa cada uma dessas características que estão emergindo e sempre comparando com como era antes, que foi a Segunda Revolução. Um bom proveito a todos e até a próxima.